tarde, turma, tudo bem? Mais uma vez aqui, João Pedro Carolo, para apresentar para vocês uma aula da Residência Pedagógica, que é um projeto da CAPES, com parceria na Barão de Mauá, Centro Universitário Barão de Mauá, onde eu estudo letras. Então eu sou o seu professor para essa aula de exercícios, que é referente a exercícios sobre discurso direto, indireto e indireto livre, como a gente teve na última aula. Tá? Lembrando que essa é a terceira aula do relatório 2, então, além disso, tem mais uma aula depois e duas antes. A Voz da Consciência passou de novo atrás. Ele é muito legal, ele gosta de aparecer, mas ele não existe. E a gente vai para os exercícios aí. Se você não viu a última aula, assista ou depois desse vídeo ou antes, o que você preferir. Das duas maneiras vai ser positivo para você. Assinale a alternativa que melhor completa o seguinte trecho. No plano expressivo, a força dá. Então vamos aqui a primeira. A gente tem duas opções, narração ou dissertação. Então um truque de teste aí, a gente tem 4 narração e 1 dissertação. Vocês acham que ele ia deixar a gente resolver o teste logo na primeira lacuna? Não, né? Até porque dissertação não tem nada a ver com discurso direto e indireto, uma vez que não é uma forma de narração. Então, no plano expressivo, a força da narração em... Vamos tentar aqui. Discurso indireto. Provém essencialmente da sua capacidade de enfatizar o episódio, fazendo ressurgir da situação a personagem, tornando-a viva para o ouvinte à maneira de uma cena de teatro, onde o narrador desempenha a mera função de indicador de falas. Acho que não, né, gente? Porque assim... O discurso indireto, ele não está aí para enfatizar o episódio, ele está aí para demonstrar as falas do personagem, né? É uma relação diferente, então não é discurso indireto. Discurso onisciente não existe, né? Ou é indireto, ou é direto, ou é indireto livre. Então a gente já eliminou a primeira opção e eliminamos a última opção. Essas em vermelho estão eliminadas. A gente eliminou a segunda também, porque discurso onisciente não existe. Então estamos entre o discurso direto e o indireto livre. Mas a gente vai para o discurso indireto livre, que é aquele mais literário, onde o narrador se confunde com a personagem. E aqui ele fala que o episódio fazendo... Então, no plano expressivo, a força da narração em discurso indireto livre provém essencialmente de sua capacidade de humanizar o episódio. Mas o discurso de direto livre ele não humaniza o episódio porque ele não trata especificamente de um personagem. Então não existe uma identificação com o personagem que permita essa humanização. Além disso... fazendo imergir da situação a personagem. Não, né? Porque imergir, sair da situação a personagem. Não, porque a personagem não se dissocia do narrador. Então ela nunca surge, ela nunca emerge, ela nunca aparece. Então, logo por eliminação, o nosso correto é a C, que eu vou deixar em negrito aqui. Então, no plano expressivo, a força da narração em discurso direto provém essencialmente da sua capacidade de atualizar o episódio. Então, quando você está contando um discurso direto, uma história, você está sempre atualizando o que aconteceu. Fazendo emergir, fazendo sair da situação ao personagem. Então, a partir do conto dessa história, surge seu personagem porque ele mesmo conta, certo? Tornando-a viva para o ouvinte. Então, o personagem ele ganha vida porque ele mesmo fala por ele, né? A maneira de uma cena de teatro em que o narrador desempenha a mera função de indicador de falas. Indicador de falas no sentido de Maria falou, João respondeu, né? Então ele indica que a fala vai acontecer, mas não é ele que fala. Por isso que é a letra C, beleza? Vamos de exercício 2. É uma citação, tá? Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina, achou-se isolado. Sozinho no mundo coberto de penas de ave que iam comê-lo.
Pensou na mulher e suspirou. Coitada de Sinhá Vitória, novamente nos descampados, transportando o baú de folha. O narrador desse texto mistura-se de tal forma a personagem que dá a impressão de que não há diferença entre eles. A personagem fala misturada à narração. Esse discurso é chamado de direto. Não, por quê? Porque no discurso direto a personagem fala por ela mesma, não se mistura com o narrador. O narrador só indica que ela vai falar. Discurso indireto. Discurso explícito e explícito. Isso aqui a gente estudou? Isso aqui tem alguma base teórica? Não, então tá errado também. Certo? A gente está agora entre discurso indireto e livre. Só que a gente viu lá bem claro que uma característica do discurso indireto e livre, e a maior característica dela, é essa fusão entre a fala do narrador, que é onisciente, e o personagem. Então, sempre que você tiver essa relação aqui expressa, o narrador desse texto mistura-se, a personagem fala misturada, trataremos de discurso indireto e livre. Tá? É a maior e grande característica dele. Aí agora sobre o discurso indireto. Então, se você quiser parar, dar pausa e olhar outro vídeo aí, ver para responder sozinho, também fica à vontade. Estou fazendo um pouco mais rápido, mas a minha indicação é que a cada questão vocês parem, leiam e tentem responder sozinhos antes de verem a correção, beleza? Devia ter avisado isso antes, mas esqueci, mas faz parte. Sobre discurso indireto, é correto afirmar, exceto no discurso indireto, o narrador utiliza suas próprias palavras para reproduzir a fala de um personagem. Não sei, vamos ver a próxima. O narrador é porta-voz das falas e dos pensamentos dos personagens. Não, por quê? Porque senão ele seria onisciente. Ser onisciente é uma característica do discurso indireto livre, tá? Normalmente é escrito na terceira pessoa. As falas são iniciadas com o sujeito, mas o verbo de elocução seguido da fala do personagem. Pode ser, vamos ver. No discurso indireto, as personagens são conhecidas através de seu próprio discurso, ou seja, através de suas próprias palavras. Não, essa é uma característica clara do discurso direto, então também não é essa. Estamos agora entre a A e a C. Minha avó parou aí para avisar que o almoço está pronto. Desculpa aí, gente. Vamos continuar. No discurso indireto, o narrador utiliza suas próprias palavras. Não. No discurso indireto, ele utiliza as falas da própria personagem, tanto que vem entre aspas, tá? Isso seria uma característica do discurso indireto livre. Então a nossa resposta aqui é a letra C, né? Se vocês lembrarem lá do exemplo da fofoca do BBB que eu mostrei, nos dois exemplos, tanto do Arthur quanto do Caio, era exatamente isso que acontecia. As falas são iniciadas com o sujeito, mas o verbo de locução vem seguido da fala. Então era tipo assim, estava escrito lá, vontade de bater em alguém, ameaçou Arthur. Então o verbo de locução veio depois da fala do Arthur. É exatamente o que está dizendo aqui, alternativa C. Questão 4. Faça a associação entre os tipos de discurso e assinale a sequência correta. Reprodução, número 1, reprodução fiel à fala da personagem. É demarcado pelo uso de travessão, aspas ou dois pontos. Nesse tipo de discurso, as falas vêm acompanhadas por um verbo de elocução, responsável por indicar a fala do personagem. Né? Então volta lá no slide se você está com dúvida. Ocorre quando o narrador utiliza as próprias palavras para reproduzir a fala de um personagem. Tipo de discurso misto no qual são associados as características de dois discursos para a produção de outro. Nele, a fala da personagem é inserida de maneira discreta no discurso do narrador. Então, o 1, a gente sabe que é o discurso direto. Então, o 1 vem aqui no finalzinho. O 3, a gente sabe que é o indireto livre, né? Porque aqui, de novo, ele fala misto, de mistura, tá? Então, é 3. Logo, o único que sobra para a primeira é 2. Tá? Aqui, ocorre quando o narrador utiliza as próprias palavras para reproduzir a fala de um personagem.
sim, mas também ele pode usar as mesmas falas da personagem. Isso não alteraria o significado, certo? Aqui a gente tem, então, a letra B como a nossa resposta. 5. Com relação ao discurso indireto, aponte qual alternativa que não condiz com as características desse discurso. No discurso indireto, é quando os personagens são conhecidos por meio de suas próprias palavras, ou seja, por seu discurso próprio. Discurso próprio seria aquele que não tem intervenção do narrador, seria o discurso direto, então essa aqui não se refere ao discurso indireto. Durante o discurso direto, o narrador usa suas próprias palavras para fazer a reposição da fala de um determinado personagem. Correto. Mas também pode ser as falas mesmo da personagem, se ele quiser citar integralmente, tá? A questão é que aqui não existe separação, não existe dois pontos, não existe travessão. 3. De forma geral, o discurso indireto é elaborado na terceira pessoa. Correto também. Então, errado. Correto. Correto. Nesse discurso, o narrador é uma espécie de porta-voz dos pensamentos das falas do personagem. Não. Sempre que a gente estiver falando de pensamentos, a gente vai estar falando de um narrador onisciente, aquele que sabe de tudo. E o narrador onisciente é uma característica do discurso indireto livre. Então, não é aqui. Então, a gente tem 2 e 3 como verdadeiras, 4 e 1 como falsas. Nosso último exercício, amém, aleluia, vocês estão felizes que eu sei. Analise a frase a seguir. A raiva da jovem era quase incontrolável. Tava putaça, meu irmão. Putaça. A raiva da jovem era quase incontrolável e ela disse que abriria a porta, pois jamais aprenderiam ali. Aponte a alternativa que indica a melhor transformação do discurso indireto acima para o discurso direto. Então, o discurso direto é a fala da personagem sem interrupção. Então, a gente tem que notar algumas características verbais, né? Já que é o narrador falando pela personagem, ele coloca, e ela disse que abriria a porta, pois jamais a aprenderiam ali. Ele volta, ele retoma ela. Só que quando ela estiver falando sobre ela mesma, ela não vai ter que retomá-la. Então, a raiva da jovem era quase incontrolável. Ela disse que abriria a porta, pois jamais aprenderia ali. Então ela disse, derrubarei a porta. Não derrubaria, porque derrubaria está em outra conjugação, certo? Eu derrubarei, ela derrubaria. Como é discurso direto, é sempre eu, então não pode ser derrubaria, tá? Porque aí seria a terceira pessoa. Então vou marcar em vermelho, na verdade, porque está errado. Derrubarei a porta, jamais me prenderão ali. Mas se fosse ali, ela não estaria no lugar presa, né? Então ela não teria que derrubar a porta se fosse ali, porque ela não estaria presa, certo? Então uma relação lógica, por essa relação lógica, um está errado. Derrubarei a porta se me prenderem aqui. Derrubarei a porta se me prenderem aqui, mas na verdade ela já está presa. Então, se me prenderem, não existe essa condição de se me prenderem, porque ela já está presa. Então, isso aqui é errado, a única que sobra é a 2. Derrubarei a porta, jamais me prenderão aqui. Porque apesar de ela estar presa, ela ainda está com muita raiva, ela acredita que ela vai sair logo, então ela não se considera presa. Então, jamais me prenderão, apesar de estar presa. Entendeu? Talvez tenha ficado meio confuso. Se ficou meio confuso, sabe o que você faz? Deixa seu like. Inscreve no canal e tira sua dúvida aí. Quando for tirar sua dúvida, já se apresenta, que eu quero te conhecer um pouco melhor. E é isso. Essa foi a nossa terceira aula do relatório 2. Tá? A próxima aula é uma aula com produção textual, com uma propostinha aí para vocês, interdisciplinar, juntamente com as aulas da Camila. É isso, galera. Um abraço e até a próxima aula.